Graça e paz. Sou o reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Essa é a Santa Semente Online. Sejam todos bem-vindos e juntos vamos nos colocar na presença do Pai, buscar da presença dEle, buscar da sabedoria que nos vem do alto pela Palavra de Deus. Aqui teremos um tempo de oração, um tempo de leitura e partilha da Palavra, de estudo da Palavra, porque é através dela que nós acessamos a sabedoria do alto. Então vamos consagrar esse tempo ao Senhor em oração. Oremos. Senhor Jesus, nós nos achegamos à Tua presença, Te louvando, glorificando o Teu santo nome. Tu és santo, o Deus Todo-Poderoso. Nós Te louvamos por quem Tu és, o Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia. Sim, que seria de nós se não fosse a Tua misericórdia, essa misericórdia que se renova a cada manhã. Nós nos achegamos a Ti unicamente confiantes na Tua misericórdia e no sacrifício que ofereceste em nosso favor, para nosso resgate, em amor por nós. Nós não temos mérito algum, somente pela Tua graça, somente pelo Teu amor, somente pela Tua misericórdia. Por isso que nós clamamos, tenha misericórdia de nós, perdoa o nosso pecado. Perdoa o pecado de todo aquele que a Ti confessa arrependido, busca recomeço em Ti. E acolha-nos na Tua presença, concedendo-nos a graça de recebermos mais da Tua sabedoria que nos vem pela Tua palavra. Conceda-nos a graça de ouvir e atender nossas orações, orações que, como filhos, como filhas, estaremos colocando na Tua presença. Tem misericórdia de nós e ouça essa nossa oração, é o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Dona Diva, boa noite. Jesus abençoe o seu lar. Salmo de número 47. Salmo de número 47, para nossa reflexão, sugestão aqui da nossa ministra leiga, Dona Diva. Novamente lembrando, um dos salmos para os filhos de Corá. Batei palmas, todos vós povos, gritem a Deus com voz de triunfo, pois o Senhor Altíssimo é terrível. Ele é o grande rei sobre toda a terra. Ele é o rei que governa. Essa palavra é central aqui que eu quero destacar. Convém a nós louvá-lo, sim, por quê? Porque ele é rei, ele governa todas as coisas. Por mais que a gente pense que devido a notícias negativas, a muitas coisas ruins que acontecem mundo afora, rumores de guerra, pestes e outras tantas coisas negativas, nós achamos que o Senhor perdeu o controle, mas não. A sua palavra nos alerta quanto a isso. Quanto a rumores de guerra, literalmente nos alerta que o mundo caminha de mal a pior. Não há salvação para o mundo. O mundo jaz no maligno, a palavra é muito clara. Tudo está conforme a determinação do Senhor, conforme Ele assim deseja. Por isso que aqueles que perseverarem serão salvos. Ele governa todas as coisas. Essa palavra é importante para nós destacarmos aqui. Ele é rei, ele governa. A questão é, isso faz toda a diferença para mim e para ti. Ele é rei sobre a tua vida? Para mim, ele é rei sobre a minha vida? Porque isso muda tudo. É certo que ele governa todas as coisas. É certo que ele é Senhor. Tudo está sob o seu controle. A questão é, ele é Senhor, ele é rei sobre a tua vida, porque ele não vai te forçar a nada. Ele não vai te obrigar a nada. Ele não vai te obrigar a aceitá-lo como seu Senhor. É uma decisão que de coração aberto devemos tomar. Declarar a Jesus como Senhor, livremente, abertamente. Declarar a Jesus como Senhor sobre nossa vida, isso muda tudo. Para que Ele possa dar direcionamento, orientação
para o nosso bem, para o nosso crescimento como ser humano, como filhos seus. Amém? Maria Luísa, Jesus abençoe seu lar. Recordando aqui, domingo nós tivemos um tempo precioso em família. Tivemos um tempo em família precioso, né? Celebrando o culto tradicional anglicano, conforme o livro de oração comum. Então, uma vez por mês, nós seguimos esse formato, porque afinal de contas somos uma igreja tradicional, sim, mas é claro, pronta a responder aos desafios do tempo presente. Por isso que lá temos ministério para crianças, ministério agora para juniores, também mulheres, e aí novidades, né? Anotem aí. Sábado temos 3 encontros. Então, geração criança, que é crianças até 10 anos. Juniores, a partir de 10 anos até 15, às 14 horas. Das 14 horas às 16 horas. E nesse sábado, dia 7, é isso? Nesse sábado, dia 7, véspera do Dia Internacional da Mulher, nós vamos ter o recomeço do Ministério Feminino, Ministério de Mulheres. Então, dia 7, 18 horas, Ministério Feminino, o encontro celebrativo, recomeço das atividades deste ano. Então, você é convidada, espalhe esse convite, leve a mais alguém, convide uma amiga sua para esse encontro de mulheres, com esse propósito de reuni-las em torno da palavra de Deus, gerando comunhão, gerando reflexão, trazendo do direcionamento da palavra, elevando louvor ao Senhor. E claro, esse ambiente de amizade, de comunhão é muito importante para nos fortalecer como seres humanos. Nós precisamos disso. Então, como igreja, nós temos esse diferente desafio. Somos uma igreja tradicional, zelamos pelas nossas raízes. Inclusive, eu compartilhei aí, a página compartilhou agora há pouco, o encontro dos bispos, lideranças, aliás, de toda a igreja anglicana global, a comunhão anglicana global, que se reuniu para sonhar, para planejar, para orar juntos. E lá estiveram nossos bispos Miguel Shoa, primaz, e também nosso bispo, deixa eu achar aqui a referência certinho, nosso bispo Miguel Shoa, que é o nosso primaz, e também Márcio Meira, que é o bispo da diocese aqui. Encontrei a publicação. É o GAFCON 2016, Conferência para o Futuro do Anglicanismo, realizado em Abuja, Nigéria. Várias nações representadas, um tempo de oração, um tempo de adoração. Teve mais, além do bispo Miguel Shoa e do Márcio Meira, também bispo Flávio esteve, pastores Gabriel e Juliane. Então, tivemos uma pequena representação da nossa igreja nesse encontro, que reafirma nosso compromisso com esse livro, Sagrada Escritura. Reafirma que nós somos uma igreja bíblica, tradicional, zelamos pelas nossas raízes, mas nós não nos afastamos disso daqui, que é a espada do Espírito. Por isso peguei aqui a parte de trás da Bíblia, a espada do Espírito, Sagrada Escritura. Dela não podemos nos afastar. Então, prontos a responder aos desafios do tempo presente, mas não nos desviando da verdade bíblica, da verdade desse livro, Sagrada Escritura. Então,
firmados nessa verdade, avançamos como igreja. Uma igreja tradicional, histórica, mas também uma igreja contemporânea, bíblica, pronta a responder aos desafios do tempo presente, pronta a servir ao Senhor Jesus dentro dos desafios que Ele nos propõe, na missão que Ele nos propõe. Vamos para a Palavra de Deus? Esse é o nosso foco central. Feitos convites para domingo, e domingo, claro, então sábado, os convites para o Ministério de Crianças, Juvenis, e Juvenis, de 14 às 16 horas, mulheres às 18 horas, Ministério Feminina, e domingo tem galeto, nossa tradicional promoção que visa arrecadar fundos para o nosso sustento. Então, ela complementa o sustento da igreja. Os principais fundos para isso são dízimos e ofertas. É dali que vem o nosso sustento como igreja. E a gente complementa com essa promoção que já é mensal, que já é tradicional, o galeto. Então, voluntariado é muito bem-vindo. Homens no assado, mulheres na salada. Propaganda, divulgue entre seus contatos. Também a compra, a reserva. Mas reservem até sábado ao meio-dia, senão a gente fica apertado. No último galeto nós não conseguimos atender pessoas que esperaram para fazer encomenda no domingo. Domingo a gente estava sem pratos disponíveis, 100 porções disponíveis. Então é importante fazer a sua encomenda com antecedência. Inclusive divulgue isso entre seus contatos, que precisa ser reservado até sábado ao meio-dia, porque aí de certeza a gente tem como arrumar material, como comprar material, porque a gente não pode montar um estoque muito grande. Não temos onde guardar. Então, esse desafio. Reserve a sua porção até sábado ao meio-dia, para garantir, certo? Então domingo tem galeto e culto normal, culto 9 horas, culto de adoração e louvor. Então venha celebrar conosco, venha ser família. Igreja é família para pertencer, não é um mero lugar para irmos, Então vamos lá. Do chão ao túmulo vazio. Domingo, quer dizer, para quem só nos acompanha por aqui, nossa última mensagem falou sobre a verdade que nos encontra. A palavra de Deus nos alerta, nos traz a referência de que somos pó e ao pó voltaremos. Todos pecaram, carecemos da graça de Deus. Quer judeus, quer gregos, não importa a nossa nacionalidade, não importa quem nós sejamos, todos pecaram. Igrejeiro ou não, todos são pecadores. Então você é crente, você declarou a Jesus como Senhor e Salvador, glória a Deus por isso, mas você continua sendo um pecador. Um pecador redimido, justificado. Mas enquanto você estiver aqui, na terra, você continua sendo um pecador. Então não somos melhores do que ninguém. Carecemos da glória de Deus, por isso que só pela graça, só pela misericórdia de Deus, só Ele que pode nos salvar. Nós não merecemos nada. Então essa é a verdade que nos dá aquele sacode. Essa verdade que não pode ser negociada. A verdade é a palavra de Deus. Então a gente não diminui, não aumenta. É a verdade. E ponto final. A verdade, ela nos liberta. Então, para avançar hoje, vamos falar sobre esperança. Sim, porque muitas vezes a gente vive num contexto de desafios. Até a questão que é importante a gente se lembrar aqui. Veja, do chão ao túmulo vazio. O versículo que a gente destacou aqui de Gênesis, do pó, vieste do pó e ao pó voltarás, nos lembra bem dessa realidade. Do chão ao túmulo vazio. Daquele momento que Jesus morreu,
a ressurreição. Nós somos pó, viemos do chão. Mas para a gente chegar naquela realidade de ressurreição, de vitória sobre a morte, tem um período. As decisões, as nossas atitudes, o que nós fizemos com os dons que recebemos nesse período, entre o pó inicial e o pó final, faz toda a diferença. Como eu falei, o Senhor é rei, Ele governa, Ele está no controle de todas as coisas. A questão é, Ele é Senhor sobre a tua vida? Isso muda. No momento que você declara Ele como Senhor, como quem governa a tua vida, aí tudo muda. Aí você levanta a cabeça e segue com esperança. Exatamente sobre essa esperança, a esperança revelada na cruz, que vamos falar aqui hoje. Por isso, Romanos capítulo 13, a partir do verso 21, nos diz o seguinte: Mas agora se manifestou a justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Esperança é uma palavra poderosa. Então, quando Jesus morreu, aquele não foi o fim. Foi o passo para a ressurreição. E aí que está o detalhe. Ele precisou morrer. Ele precisou morrer para ressuscitar. Se eu não for, o Espírito Santo não descerá. O que Jesus disse aos discípulos, né? Eu preciso ir. Porque se eu não for, ele, o Espírito Santo, não virá. Ou seja, é preciso se cumprir cada etapa. Então, aí vem um aprendizado também. Quando vem aquele desânimo, quando vem aquela dor, aquele desespero, aquelas coisas negativas, aquela notícia negativa, aquele rumor de guerra que nos deixa um tanto perdidos e aflitos, porque sim, aquela guerra acontecendo lá do outro lado do mundo tem influência direta sobre nossas vidas. Hoje eu ouvi a notícia que, por exemplo, aqui em São Gabriel temos o frigorífico que vende carne para o Irã. E não só para o Irã, mas para outros países daquele entorno. No momento que nós temos lá o estreito, que está sob controle daquele país, Irã, trancado, os navios não passam por ali. O petróleo não vai circular. Sai muito petróleo daquela região. Isso afeta o preço do petróleo. O fato de essa carne comprada daqui não poder ir para lá também gera consequências econômicas em nossa cidade. Pode vir demissões. Então, por mais que é um negócio que aconteça lá do outro lado do mundo, tem influência direta em nós, na nossa vida, na nossa economia. Então essas coisas nos preocupam, isso nos traz aflição. Lembre-se, pode ser a nossa sexta-feira, a nossa sexta-feira da paixão. Mas lembre, esperança virá o domingo da ressurreição. Então persevere, se mantenha firme. Jesus na sexta-feira, na sua sexta-feira da paixão, não permitiu que aquela dor, aquele sofrimento, a maldade que estavam fazendo com ele, tirasse ele do foco, da sua missão. Ele permaneceu sendo o Filho de Deus, orando inclusive por aqueles que estavam perseguindo e maltratando e fazendo o que estavam fazendo com ele. Ele não perdeu a sua identidade mesmo em meio ao sofrimento. Então, não desanime. Deus é um Deus de esperança. E é interessante nós se lembrarmos de alguns detalhes aqui, eu vou reforçar novamente.
Muita gente querendo acaso. Tem umas coincidências que não tem como ser acaso. Jesus foi preso, ele podia ser preso a qualquer momento, mas ele foi preso numa determinada data. E ele foi morto numa determinada data. 3 dias depois, num domingo, não num outro dia qualquer, mas no primeiro dia da semana, ele ressuscitou. E qual era esse dia? O domingo da Páscoa. Você lembra que essa festa, Páscoa, era celebrada desde o Êxodo, aquele momento que o povo de Deus sai do Egito e começa a ir para a terra prometida. Então, a Páscoa judaica celebra a libertação da descendência de Abraão do cativeiro egípcio. A Páscoa cristã celebra a libertação espiritual de toda a humanidade da escravidão, do pecado e da morte. Mas aí que está. Como é que ela aconteceu exatamente na mesma data? É coincidência? É o acaso? Não. Deus governa todas as coisas. Ele está no controle. Não foi antes nem depois, porque Deus nem tarda e nem falha. Ele age no momento certo, na hora certa. O cordeiro morto lá na saída do Egito, que marcou com sangue os umbrais das portas, para ali livrar os israelitas da morte dos primogênitos, ou avisar o anjo da morte que ali havia um povo consagrado ao Senhor, obediente ao Senhor. Pois é, Jesus, o Cordeiro de Deus, é o sacrifício perfeito e definitivo que entrega o seu próprio sangue por nossa salvação. O Cordeiro tinha que ser sem nenhum defeito. Agora, Jesus, sem pecado algum, sem merecer, assim como aquele cordeiro, ele era inocente, ele não fez maldade nenhuma. Ele foi morto e seu sangue serviu de sinal para a libertação dos israelitas. Jesus, o Cordeiro de Deus, inocente, sem pecado, é morto e pelo seu sangue nós somos levados à salvação. Que coincidência? Não. Deus governa e está no controle de todas as coisas. Jesus é a prova maior do amor de Deus por nós. Ele nos ama. E todas as coisas estão no entorno da pessoa de Jesus. Então não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre a Anglicana Santa Semente, não é sobre a Anglicana Global. Não. É sobre Jesus. Se entre o pó da chegada e o pó da nossa saída deste mundo, o pecado é uma realidade que nos traz consequências eternas, então cabe uma pergunta aqui para refletirmos nesta esperança revelada na cruz. Se todos pecaram, como a esperança na ressurreição age em nosso favor? Em primeiro lugar, a justiça de Deus se manifesta independente da lei. Por isso que o texto Romanos 3:21 nos diz: mas agora se manifestou a justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. A lei e os profetas, tudo fala sobre Jesus. Tudo estava nos preparando, nos conduzindo para Jesus. Por isso que a gente lembra, lá, preparando a Páscoa judaica, houve um sacrifício de um cordeiro. Na Páscoa cristã, há um sacrifício do Cordeiro de Deus. Então, tudo aquilo que a gente via lá, o Cordeiro inocente, agora o justo, inocente, sem pecado, o Filho de Deus condenado em nosso lugar. Por isso que, diante dele, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Carecemos da glória de Deus. Pela lei, todos estamos condenados. Pela lei, nós deveríamos ser enviados para o inferno por Deus. Mas sabe o que ele faz? Ele não invalidou a lei. Ele envia Jesus. Jesus se faz um de nós. Ele se coloca no teu lugar.
oferece um sacrifício. Ele leva sobre seus ombros os meus, os teus pecados. Ou seja, ele absorve em si a condenação anunciada na lei. Por isso que Paulo também diz em Gálatas 3:24, assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Até Cristo a lei nos conduziu, nos orientou, nos direcionou. Agora é Cristo Jesus. Por isso que não é sobre nós, é Ele. Só por Ele somos salvos. Não tem a ver com a nossa justiça, porque nós somos merecedores, porque nós somos queridinhos do papai, porque nós somos uma raça eleita, não sei o quê. Não. Nós seríamos condenados, porque todos pecaram. Tem a ver com a justiça revelada em Cristo Jesus. Romanos 8, a partir do verso 1, nos diz: portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A chave é Jesus Cristo. Não é eu, porque eu tenho me empenhado, porque eu tenho caprichado, porque eu tenho frequentado a igreja, porque eu tenho orado, porque eu tenho lido a Bíblia. Não. É Jesus Cristo. Porque Ele me livrou da condenação. Por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. As justas exigências da lei. A lei exigia justiça. Jesus, ele absorveu isso. O castigo que deveria de ser nosso, meu, teu, estava sobre seus ombros. Ele carregou. Então, satisfez a lei, cumpriu a lei. E agora, aqueles que creem em seu nome, aqueles que tomam posse dessa graça, dessa bênção que ele nos concede, são justificados, são salvos. Então a justiça de Deus se manifesta independente da lei. Ele estava acima da lei. Ele não executou a lei em cima de nós. Ele se colocou no nosso lugar, porque Ele nos ama. Que amor é esse? Segundo lugar, se todos pecaram, como a esperança da ressurreição age em nosso favor? Bom, a gente já sabe que a justiça de Deus está acima, independente da lei, né? Ela se manifesta, e ela se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. Então, segundo lugar, a justificação acontece exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Então, Ele morreu por todo mundo. Como o texto diz aqui, Romanos 3, 23, 24, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Ele morreu exatamente pensando em todos estes, todos que pecaram, para justificá-los gratuitamente por graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Mas a chave é Cristo Jesus. Se eu não aceito, se eu não tomo posse desse presente que Ele está me dando, se eu ignoro, se eu viro as costas para Ele, realmente não há sentido algum. Eu não sou tocado, eu não sou justificado, porque Ele não vai me obrigar a aceitar. Você já viu alguém obrigar o outro a aceitar um presente? A chave de toda a Escritura para entender a Sagrada Escritura é Jesus Cristo. Vamos pegar lá o povo de Deus lá no deserto, com muita sede. A água que jorrou, aquela rocha que jorrou água, alimentando, saciando milhares de israelitas, era Cristo, a rocha, a pedra angular. O quarto homem, lá na fornalha onde Sadraque, Mesaque, Abdinego, os amigos de Daniel, foram lançados, era Cristo. Lembra quando eles estavam lá no fogo, de repente eles olham para a fornalha e tinha uma quarta pessoa lá, quem era? Jesus Cristo. Sim, Ele estava no princípio da criação, sem Ele, nada do que foi feito
teria sido feito. João 1, versículo 3. Jesus Cristo é o centro das Escrituras. Jesus Cristo é a pedra angular, aquele que foi cantado, poetizado nos Salmos, aquele que se transfigurou no monte à vista dos seus 3 discípulos, dos discípulos mais próximos. Esse mesmo Jesus que não condenou aquela mulher flagrada em ato de adultério. Ele não condenou, mas ele chamou para uma vida nova. Ele não a obrigou, ele a chamou para uma nova vida. Ele não a condenou, mas a envia. Vais e não peques mais. Aquele mesmo Jesus que entrou na casa do pecador, rejeitado por todos, chamado Zaqueu. Esse Jesus que aceitou aquela mulher samaritana, chegou a ela, ofereceu a possibilidade de reencontro, confiou a ela uma missão, transformou sua vida. Esse mesmo Jesus que aceitou que uma mulher de reputação duvidosa derramasse perfumes sobre os seus pés e enxugasse-os com seus cabelos. Esse Jesus, amigo de pecadores, está aí, do teu ladinho, enchendo sua casa da sua presença. Você crê nesse Jesus? Ele é amigo de pecadores. Ele deseja impactar a minha e a sua vida, pecadores, justificá-la. A lei nos condena, mas independente da condenação da lei, a justiça de Deus está acima, prevalece, se manifesta sobre a vida daqueles que creem, porque a justificação acontece exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. É eu tomar posse daquilo que Ele fez para mim. Ele não me obriga a aceitar nada. Ele morreu por todos. Mas para eu ser abençoado, ser justificado, tomar posse, eu tenho que pegar esse presente que é para todos. Para mim é para ti. Nós todos, pecadores. Terceiro lugar, se todos pecaram, de que forma a esperança da ressurreição age em nosso favor? A cruz satisfaz a justiça divina e demonstra o amor de Deus. Romanos 3:25 nos diz: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. A sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Imagina se Deus tivesse com um relho, dando relhaço em cada pessoa que estava cometendo pecados. Se tivesse condenado à morte Davi, que cometeu pecado. Moisés, que também cometeu pecado, tentando fazer justiça com as próprias mãos. E tantos outros. Então ele deixou impor. Deixou para o momento certo. E aí ele se coloca no teu lugar. No lugar daqueles que mereciam só condenação. Porque o inimigo ele nos oferece migalhas. Mas na verdade ele quer brincar com a gente. Ele nos oferece migalhas para nos confundir. Distorce a palavra de Deus, como fez com Adão e Eva, que fez com que eles ignorassem a orientação de Deus, a palavra de Deus, que diz: desse fruto vocês não comerão. Comerão de todos aqueles outros, mas desse um único não comerão. O inimigo distorceu isso. Fez eles se acharem capazes de ser como deuses. E de repente aquilo que era uma proibição virou agradável aos seus olhos. Então é aquela armadilha que você acha que é legal, que é gostoso, que é bom, que é agradável aos teus olhos, porque todo mundo faz. Aí você vai lá, é uma armadilha que te prende, que está te condenando ao inferno. O inferno que não foi feito para mim nem para ti. O inferno que foi feito para o inimigo. Mas você se deixa levar, enrolar pelo pecado, se deixa dominar pelas coisas do mundo, pelos encantos, prazeres, pelas armadilhas do inimigo, você terá o mesmo destino. Então, cuidado. Muitas vezes nós se deixamos prender, desviar da sabedoria do alto, desviar do Senhor. Como eu falei,
Somente Cristo satisfaz a justiça divina. Então ele, sendo verdadeiramente homem, igual a mim, a ti, ser humano, ele tinha autoridade para pedir perdão, clamar pelo perdão do Senhor, porque nós, como humanidade, cometemos pecado. E sendo Deus, tinha autoridade para conceder perdão. Então, quando ele, inocente, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, oferece esse sacrifício, ele se coloca no seu lugar, clamando por perdão, levando sobre seus ombros o peso, o castigo, a dívida de pecado que era minha, que era sua. Pecados que a gente já cometeu, pecados que ainda a gente cometerá. O peso, a dívida desse pecado estavam sobre os ombros de Jesus. E ele satisfez a justiça divina. Conforme a lei determinava, tinha que vir um castigo. Tinha que ser derramado sangue. O sangue derramado foi o sangue de Cristo Jesus, um inocente. O castigo que estava sobre ele era meu e teu. Então, Deus amou de tal maneira o mundo que pagou o preço, alto preço, dom de seu próprio sangue, o sangue de Jesus, para nos ter de volta, para nos comprar, para nos tomar das trevas para a sua luz, para nos reconciliar com o Pai. Queridos, Deus te ama. Então sim, você é pó e ao pó voltarás. Mas entre uma coisa e outra, você precisa tomar a decisão de declarar Jesus como Senhor sobre a tua vida. Por isso que a gente incentiva a frequência na igreja. Por isso que a gente incentiva que essa frequência não seja apenas cumprindo um mero ritual, que as suas orações não sejam vãs repetições, mas que seja de todo o coração, uma entrega verdadeira, onde Jesus verdadeiramente é Senhor sobre a nossa vida. Porque somente Ele pode nos trazer salvação. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual alguém será salvo. Não há outro nome. Apenas por Jesus Cristo, nosso Senhor. Você compreendeu isso? Tome posse dessa verdade e viva nessa esperança de vida. Pelos meus méritos, pela minha capacidade, eu estou condenado. Não há esperança. Pelo que alguém pode fazer por mim, também não há esperança. Mas, pelo que Jesus fez naquela cruz, por mim e por ti, nossa esperança ressurge. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. É a luz no fim do túnel. A esperança que ressurge. Ele é a nossa luz. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Tome posse dessa verdade. E domingo, nós seguimos, para quem puder estar conosco, celebrando conosco em nosso templo, o Arthur Camargo, número 22, bairro Independência, ou quarta-feira, você de longe, nos acompanha através desse espaço. Nós estaremos na terceira mensagem, a fé que nos leva à promessa. Então nós já falamos quando a verdade nos encontra, hoje a esperança revelada na cruz, e o próximo tema, a fé que nos leva à promessa. Te espero, ou domingo, ou quarta-feira. E nesse período, antes disso, sábado, 14 às 16 horas, crianças e juniores. Sábado, dia 7, 18 horas, mulheres, Ministério Feminino. Esperamos vocês lá. E domingo, 9 horas, culto para honra e glória de Deus. E também temos galeto neste domingo. Então se some com orações, se some com voluntariado, propaganda, reserve o seu, enfim, se some da forma que estiver ao seu alcance. Amém? Vamos orar? Vamos consagrar ao Senhor nossas vidas, restante desse dia, desde já buscando da presença, da direção do Senhor. Nada somos sem Ele, né? Então vamos orar, vamos buscar mais dele. A oração é a nossa conversa com Deus.
nos aproxima dele, né? Pedindo também por chuva, o calorão está demais, né? Tem previsão de chuva, então que venha chuva para saciar a sede, assim como venham chuvas de bênçãos sobre nossas vidas para nos saciar, para que, estando saciados em Deus, possamos permanecer firmes e fiéis nele, não optando por atalhos ou desvios, armadilhas que o mundo nos propõe. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo que aqui tu nos concedes para lermos a tua palavra, para meditarmos na tua palavra. Nós consagramos nossas vidas, aquilo que somos, aquilo que temos. Nós consagramos nossas famílias, nossa caminhada como igreja. Ó Pai, tenha misericórdia de nós. Somos tão falhos, tantas coisas nos faltam. Em tantas áreas precisamos melhorar. Como estamos distantes de Ti, daquilo que Tu desejas para cada um de nós, do propósito que Tu tens para nossas vidas. Ajuda-nos, bom Senhor. Inspira-nos, orienta-nos. Envia sobre nós o ajudador, o Santo Espírito, o advogado que nos defende, o Espírito da verdade que nos leva à compreensão da plena verdade, que nos dá convicção espiritual, nos lembrando do quão grave é o pecado, nos lembrando se isso ou aquilo é pecado, se isso ou aquilo é certo, se isso ou aquilo deve ser buscado por nós. Sim, Ele nos dá direcionamento. Então, Paizinho, envia sobre nós Teu Santo Espírito, em Tua misericórdia, em Teu amor, para direcionar o nosso caminhar. Pai, nós colocamos sob o Teu cuidado e inspiração os ministérios Geração Criança, com também o ministério com juvenis, também o encontro feminino, o ministério de mulheres. Cuida, Senhor, desses ministérios da Tua igreja. Cuida da organização do galeto, Pai. Cuida de cada detalhe da nossa caminhada. Esse ano que está se iniciando, está bem no início, todas as atividades programadas. Pai, nós colocamos nossas vidas nas Tuas mãos. Guia nossos passos, guia nossas vidas, abençoa nossos lares, nos abençoa, nos inspira como igreja para cumprir os nossos propósitos, para alcançarmos aquilo que Tu esperas de cada um de nós, nessa cidade, onde quer que Tu nos enviares. Onde quer que Tu nos enviares, Paizinho. Ouça as nossas orações, abençoa cada lar, cada família que se conecta conosco, que é alcançada através dessa live, Paizinho. Tudo isso, Pai, nós entregamos nas Tuas mãos, unicamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Para os de longe, até a quarta-feira que vem. Para os de perto, até domingo, ou até sábado, nos ministérios, claro. Que a bênção de Deus Onipotente, que é Pai, é Filho, é Espírito Santo, esteja sobre o teu lar, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia.